Bom pessoal, Lucas aqui, beleza? Pessoal, a dica de hoje também é relacionada a formulários, mais uma dica aí para vocês. E a dica de hoje vai ser sobre a questão dos idiomas no GLPI. Galera, pausa rápida, só para dar um recado aqui, que o Aloysio Nunes acabou de se tornar membro aqui no canal, no nível Quero Apoiar. E também o Ansantini 2010, que acabou de se tornar membro no nível Membro Essencial. Sejam muito bem-vindos ao clube de membros, pessoal. E lembrando que você também pode se tornar membro do canal, tá? Membros do canal aqui com a gente tem alguns benefícios, como por exemplo, assistir novos vídeos de maneira antecipada, antes dos demais membros da comunidade, né? Os membros também têm acesso a alguns vídeos só para membros, então com o passar do tempo a gente está populando aí o canal com alguns vídeos só de membros, com dicas exclusivas do GLPI, coisas assim, tá? E também é uma outra forma de ajudar aqui o nosso trabalho. Ah, Lucas, eu não posso ajudar, não quero ajudar financeiramente de nenhuma forma. Tem outra forma de ajudar? Tem sim. Sempre que você assistir os nossos vídeos, deixar o seu like e comentar, também é uma forma de ajudar. Na verdade, a atenção de vocês é a melhor forma de ajudar aqui o canal, tá? Claro que as pessoas que são membros, a gente tenta agregar alguns benefícios para que vale a pena. É isso, vamos voltar ao vídeo aqui. Para quem não sabe, o GLPI você consegue trabalhar com outros idiomas também. Ele não é só português, tá? Ele tem francês, tem inglês, espanhol, beleza? Então vamos fazer a seguinte simulação para vocês entenderem a real aplicabilidade da questão dos idiomas aqui no GLPI. Primeiro que quando você muda o idioma, ou por exemplo, o pessoal que usa o GLPI no inglês, todos os elementos que são da própria ferramenta, eles são em inglês. Ou melhor, eles ficam no idioma da pessoa, tá? Então vou dar um exemplo. Ó. Eu tô aqui o meu idioma aqui desse GLPI é português Brasil, que é o padrão lá da instalação. Mas se eu clicar aqui na minha foto, aqui no idioma, eu posso mudar, por exemplo, para English US, né? O S. Percebam que as palavras que são do próprio GLPI, do plugin, né, Form Creator, que também é do GLPI, vamos dizer assim, você vê que ele traduziu, ó, por exemplo, ó, no form found, my request for assistance, seek assistance, né? Então, você vê que ele mudou. Só que nesse caso, eu tenho uma limitação, que é o quê? Percebam que os formulários continuam em português. Então, dependendo de como a empresa usa aqui o GLPI, pode acontecer de ter um cliente que é de fora do país, por exemplo. Isso poderia acontecer no mesmo GLPI, tá? Aí beleza, imagina o seguinte, beleza. O cara, ele só fala inglês. Como é que eu vou colocar esse formulário aqui para ele, sendo que o formulário está em português? O que é que muita gente faz, que é o primeiro caminho, não é muito aconselhável. Você duplica o formulário e cria com todas as perguntas em inglês, né? Isso não é muito interessante porque isso, de certa forma, é bem parecido com a ideia lá do... Lembra que a gente fez um vídeo sobre duplicar categorias? Eu vou até colocar aqui na descrição, porque você pode dar uma olhada lá também. Não faz muito sentido você duplicar se o serviço é o mesmo. Mas, o que a gente pode fazer? No GLPI existe a tradução, beleza? E o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Nós vamos pegar esse mesmo formulário e o nome do formulário e as perguntas do formulário, nós vamos colocar qual é a versão delas em inglês, beleza? Dessa forma, nós conseguiremos manter o mesmo formulário e a gente não vai poluir a visão do técnico com vários formulários, né, para poder administrar, fica um formulário só. Esse é o cenário mais adequado. Obviamente que isso dá trabalho, beleza? Vou dar algumas dicas para vocês aqui, mas o intuito do vídeo vai ser mais ou menos esse. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui, ó, para o português, beleza? Ó, Super Admin, Administração Formulários. Aqui nesse exemplo eu tenho vários formulários, beleza? A primeira dica que eu dou para vocês: quando você for traduzir aqui as perguntas no formulário, você vai ter que traduzir pergunta por pergunta. Não tem muito o que fazer. Então, dependendo aí do seu cenário, evite você colocar perguntas desnecessárias, porque para cada formulário você vai precisar fazer isso, caso você queira fazer, tá? Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente faz?
Eu tô aqui no GLPI 10, mas no GLPI 11 o processo é o mesmo, tá? A tela só mudou um pouco ali o botão, mas é dentro do formulário, idiomas, mesma coisa, beleza? Ó, idiomas do formulário, tinha até criado aqui né? Vou até apagar. Você vai aqui em idiomas do formulário, é onde você vai criar aqui as versões, beleza? Então, por exemplo, eu sei que o formulário que eu uso, o padrão já está em português, então eu vou criar aqui em English, por exemplo, English US. Vou adicionar. Como é que funciona? Você vai entrar aqui, ó, tradução, nova tradução. Tá vendo aqui, ó, que ele trouxe a palavra e-mail? Por quê? Porque esse aqui é o nome do formulário. Então, o próprio GLPI vai te guiar para todos os campos que você precisa traduzir, beleza? Aqui, ó, pode ser maio, beleza? Qual o segmento? Que é uma pergunta que tem lá nesse caso aqui desse formulário que eu tenho, tem essa pergunta, né? A versão em inglês a gente poderia colocar. Essa pergunta aqui tá meio sem sentido, mas beleza. Digite um título para seu chamado. Tá vendo que para cada versão da pergunta eu tô colocando a versão que seria em inglês? Beleza? Descreva seu chamado, ó. É outra pergunta que tem lá. Ticket. Anexos adicionais é outra pergunta que tem lá. E essa pergunta aqui, ó, que é do alvo, né, do formulário, aí eu posso só colocar aqui, ó, maio, que isso aqui é o título do chamado, beleza? Salvar. Aqui no caso, full form é uma variável do próprio formulário, então não precisa mexer aqui. Ó, nenhuma string para traduzir. Acho que aqui já terminou, né? Pronto. Tá vendo? Para cada pergunta, a versão em inglês delas. Beleza? Então, nesse exemplo, o formulário de e-mail ele vai servir para o pessoal que for abrir chamado e estiver no idioma português, como também no idioma em US. Legal? Como é que a gente valida isso? Bem simples. Na minha conta mesmo aqui, ó, abertura de chamado, se eu acessar aqui, ó, formulário e-mail, o formulário tá aqui as perguntas, aí eu posso fazer o seguinte, é o mesmo formulário, tá? Vou mudar aqui o meu idioma para o English US. Ó, tá vendo que o nome mudou? E tá aqui, ó. Todas as perguntas estão traduzidas para o inglês. Legal? Então, você fazendo isso, você garante, você tem uma melhor garantia, quando, se for necessário, obviamente, que não só o GLPI vai estar traduzido, como também as perguntas dos formulários que você usa. Legal? Mais uma dica para quem precise trabalhar com múltiplos idiomas. Nesse exemplo aqui, ó, vamos imaginar que tem um usuário específico que ele precisa logar e já cair com o idioma inglês, né? Nesse exemplo, o meu GLPI aqui do laboratório, ele já está em português Brasil, porque lá na instalação você define, né? Aqui no configurar geral, ó, valores padrão, ó, idioma padrão. Então, por padrão é português. Ah, mas tem um usuário que por padrão ele vai ser inglês. Beleza. Você pode ir na conta dele, por exemplo, aqui, ó, personalização, preferências, ou melhor, tá aqui o idioma, ó. Aí você coloca o idioma que precisa. Aí na hora que ele logar, a gente pode até fazer uma simulação aqui, ó. Tem um perfil de abertura de chamada aqui, ó. Aqui por algum motivo não salvou, mas pode ser cache também. Ou na hora que eu estou personificando ele não está atualizando. Mas enfim, vocês entenderam a ideia, né? Na hora que a pessoa logar aqui, ela vai cair, né? Se for necessário, nesse exemplo em inglês, o formulário é o mesmo, só que as perguntas estão traduzidas. Assim você evita de ficar duplicando informação. Duplicar informação no GLPI, num contexto geral, não é muito recomendado. Isso vale para categorias, como também para perfis que têm as mesmas permissões, e nesse exemplo, formulários. Ah, Lucas, e se eu não traduzisse as perguntas dos formulários, qual seria a outra opção? A outra opção seria você duplicar esse formulário e mudar todas as perguntas dele para a palavra em inglês. Legal? Só que não é muito interessante fazer isso porque você acaba tendo o mesmo serviço, só que em outro idioma. Você começa a poluir essa visão.
Fazendo aqui o idioma, você deixa a visão mais enxuta, por mais que dê mais trabalho fazer isso, obviamente. Eu concordo que não é tão simples, né? Quanto mais perguntas você tiver, quanto mais formulário você tiver, você vai ter que fazer isso aqui também. Mas tem que fazer, né? Se for necessário. Legal? Então, mais uma dica para vocês aí envolvendo idiomas com formulários, caso vocês não sabiam, né? Ou alguém não sabia que daria para fazer isso também. É isso. Deixe seu like, se inscreva. E daqui, pessoal, provavelmente, fazendo aqui um rápido comunicado, daqui a um tempo, não tenho certeza ainda, tá? Mas é provável que aqui no canal vai aparecer um novo quadro, beleza? Eu não vou dar muito spoiler, mas vai ser um novo quadro envolvendo o GLPI também, pra gente pegar o feedback pra ver se vocês vão gostar desse outro modelo de vídeo, legal? Então, fica acompanhando o canal para não perder novidades, deixe seu like, se inscreva, comente o que achou, nos dê o seu apoio e até a próxima. Valeu, galera!